Imagine uma cidade antiga cercada por muralhas, do tipo que grita uma mensagem simples para qualquer inimigo: você não entra. Agora imagine Deus mandando um exército vencer. Sem arietes, sem escadas, sem catapultas, sem estratégia de invasão. Só passos, silêncio, trombetas e uma ordem estranha: marchem, porque Jericó não cai por força humana. Jericó cai para ensinar uma coisa que quase ninguém gosta: Deus não negocia com a obediência. Jericó era uma cidade fortificada, um ponto estratégico. Um portão fechado é mais que madeira e ferro, é um recado. E o texto faz questão de deixar claro: Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém saía, ninguém entrava. Josué 6:1. Isso aqui importa, porque a Bíblia poderia pular esse detalhe, mas ela coloca como se fosse um carimbo. Não tem brecha, não tem jeitinho, não tem talvez. E é assim que muitos desafios aparecem na nossa vida. Não como um problema simples, mas como um sistema inteiro fechado, endurecido, protegido, repetindo: não vai acontecer. Só que Deus chega com uma frase que corta o ar: eu entreguei Jericó nas suas mãos. Josué 6:2. Repara na tensão. Deus fala no passado como se já estivesse resolvido, mas a muralha ainda está de pé. Um ponto cego comum quando a gente prega Jericó é pular o capítulo 5 e ir direto para o grito. Mas o texto não faz isso. Antes da primeira volta ao redor da cidade, Deus trata o povo por dentro. Atravessam o Jordão de forma sobrenatural, Josué 3:4. O povo passa por consagração, aliança, ajustes, Josué 5. E Josué encontra o comandante do exército do Senhor e ouve: tira as sandálias, o lugar é santo. Josué 5:13-15. Isso aqui confronta a nossa pressa. Você quer a muralha caindo, Deus quer o coração alinhado. A vitória não começa na muralha, começa na reverência. Agora entra o plano que parece ilógico. Deus manda Josué organizar um desfile de guerra ao redor da cidade. Homens de guerra, 7 sacerdotes com trombetas, chofar, a arca da aliança no centro e o povo atrás. E eles dariam uma volta por dia durante 6 dias. No 7º dia, 7 voltas. Depois, um toque prolongado e um grito. E aqui tem 2 coisas que a gente precisa encarar. 1. Deus escolhe o método para ninguém confundir a origem do milagre. Se fosse um ataque normal, o povo ia dizer: foi nossa estratégia. Mas marchar em silêncio não vira tática militar gloriosa. Vira obediência exposta. 2. A arma principal não é barulho, é presença. A arca representa a presença e a aliança. O centro da marcha não é o soldado, é Deus. Agora imagina o lado humano disso. Dia 1. Você marcha, olha para cima, a muralha está intacta. Dia 2. Mesma coisa. Dia 3. O povo da cidade começa a rir. Dia 4. Alguns do seu lado começam a duvidar. Dia 5. Você pensa: não tem como isso funcionar. Dia 6. A muralha ainda está lá. É aqui que muita gente quebra, quando nada muda por fora, mas Deus está testando por dentro. Deus dá uma ordem específica: não gritem, não levantem a voz, não digam palavra. Josué 6:10. Isso é brutal, porque quando a gente está cercando um impossível, a boca quer dominar a situação, reclamar, discutir, prever fracasso, provocar briga, provar um ponto. Mas Deus pede silêncio. Por quê? Porque silêncio é onde o ego morre. Silêncio é onde você para de tentar controlar a percepção dos outros. E Jericó tem plateia. Os moradores estão vendo tudo. O povo de Deus está marchando como quem diz: eu não tenho argumento para convencer você. Eu só tenho uma ordem para obedecer. Isso também é um recado para você e para mim. Tem batalhas que você perde não por falta de fé, mas por excesso de fala. Chega o 7º dia, e o texto faz questão de repetir: 7 voltas. Não é pressa, não é impulso, é completar o que Deus mandou. E aqui eu te desafio. Você já percebeu como a gente ama o grito, mas odeia as voltas? A gente quer o resultado, mas não quer o processo. Quer o milagre, mas não quer o ritmo de Deus. No 7º dia, depois da 7ª volta, acontece o detalhe decisivo: toque prolongado, grito do povo. E então, as muralhas caem. Josué 6:20. O texto não explica a mecânica física, ele enfatiza a mecânica espiritual. Foi quando obedeceram até o fim. E olha o que acontece em seguida. O povo sobe a cidade, cada um diante de si.
como se Deus tivesse aberto o caminho direto. Agora, Jericó não é só vitória. Jericó é também juízo. A cidade seria devotada ao Senhor, e havia instruções específicas sobre o que poderia ser preservado e o que não. Josué 6, 17 e 19. Mas no meio disso existe uma história que brilha. Raabe. Antes de Jericó cair, 2 espias entraram na cidade. Raabe os esconde, e ela faz uma declaração que denuncia o coração dela. Eu sei que o Senhor deu a terra a vocês. Ela pede misericórdia e recebe um sinal, uma corda vermelha na janela. Quando as muralhas caem, aquela casa permanece. E isso é profundamente simbólico. No meio do juízo, Deus separa quem se volta para Ele. Deixa eu te cutucar aqui. Muita gente quer muralha caindo, mas não quer Raabe sendo salva. Quer vencer o inimigo, mas não quer que Deus tenha misericórdia de quem você despreza. Só que Deus é Deus. Ele derruba Jericó e salva Raabe na mesma história. Depois da vitória, Josué dá uma palavra pesada. Maldito seja diante do Senhor quem se levantar para reconstruir Jericó. Josué 6:26. Isso não é capricho, é um alerta. Tem coisas que Deus derruba que não são para você erguer de novo. E aqui entra um ponto cego nosso. Às vezes a muralha cai, mas você sente saudade dela, porque ela era familiar. Gente que Deus libertou e volta para o mesmo padrão. Deus abriu uma porta e a pessoa corre de volta para o cárcere, porque pelo menos lá eu conheço. A Bíblia ainda registra, lá na frente, que Jericó foi reconstruída e custou caro. 1 Reis 16:34. Ou seja, não brinque de reconstruir o que Deus mandou derrubar. Então, o que Jericó ensina na prática? 1. Deus não te chama para entender tudo, te chama para obedecer. Você pode até não entender o método, mas precisa respeitar a voz. 2. Existem muralhas que caem com processo, não com pressa. 6 dias parece nada, mas Deus estava construindo algo dentro do povo. 3. Silêncio é disciplina espiritual. Tem batalha que você perde na língua antes de perder no campo. 4. Vitória não é licença para desobedecer depois. Jericó caiu, mas o coração do povo ainda podia se corromper. E em Josué 7, isso fica evidente com Acã. E agora eu te faço uma pergunta que incomoda. Qual é a sua Jericó hoje? E mais importante, você quer que Deus derrube do jeito dele, ou você quer que ele apenas abençoe o seu plano? Porque muita gente chama de fé, o que na verdade é teimosia. As muralhas de Jericó caíram para deixar uma mensagem eterna. Quando Deus está no centro, o impossível perde o chão. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários. Eu vou dar as voltas que Deus mandou. Que Deus te dê coragem para obedecer no silêncio, constância nas voltas e fé para gritar só na hora certa. Amém.